a maior planície inundável do mundo e um dos ecossistemas mais ricos do Brasil. O Pantanal, também chamado de Pantanal Mato-Grossense, estende-se pelos territórios do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. Ao todo, são aproximadamente 228 mil km². Em função de sua importância e diversidade ecológica, o Pantanal é considerado pela Unesco como um patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. O Pantanal sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: a Amazônia, Cerrado e a Mata Atlântica. Além disso, sofre influência do bioma Chaco, que é o nome dado ao Pantanal localizado no norte do Paraguai e ao leste da Bolívia. Flora. As suas principais árvores são aroeira, ipê, figueira, palmeira e ângico. O Pantanal tem uma flora muito rica, que é formada por plantas vindas do Cerrado, da Amazônia, do Chaco e dos campos sul-americanos, além das exclusivas da região. A vegetação é variada principalmente por causa da inundação e do solo. Durante a seca, que coincide com o inverno, os campos se tornam amarelados. A vegetação do Pantanal não é homogênea e a flora pode se diferenciar de acordo com a altitude. Nas baías, que são as lagoas temporárias ou permanentes, encontramos plantas aquáticas, submersas ou flutuantes. Nas águas permanentes são comuns camalotes, baceiro ou batume, que é uma vegetação flutuante formada por ciperáceas e outras plantas aquáticas. Essas plantas são importantes para a sobrevivência da fauna aquática. Nas cordilheiras, onde são as terras não inundadas, tem a vegetação de cerrado, cerradão ou mata. Nos campos, áreas inundáveis, que às vezes são confundidos como resultado do desmatamento, predominam as gramíneas. O capão é uma mancha de vegetação arbórea do cerrado, cerradão ou mata que é formada na Ilha dos Campos. No carundazal, área também inundável, tem o carundá, uma palmeira de chaco, com folhas em forma de leque, parente da carnaúba do Nordeste e cuja madeira é utilizada para cercas e construções. Nas salinas, lagoas de água salobra, encontramos uma grande quantidade de algas, que dão cor verde à água. O vazante, que é um rio temporário, quando está no período de seca, fica coberto de gramíneas, formando áreas de pastagem natural para o gado. Fauna. Uma característica interessante deste bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região, como é o caso do tuiuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Estudos indicam que o bioma abriga os seguintes números de espécies catalogadas: 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 103 espécies de répteis, 463 espécies de aves. Entretanto, segundo a WWF, uma organização não governamental brasileira, há cerca de 650 aves de mais variadas espécies que compõem todo o bioma, número que ultrapassa os da América do Norte total, e 132 espécies de mamíferos, sendo 2 endêmicas. Segundo a Embrapa Pantanal, quase 2.000 espécies de plantas já foram identificadas no bioma e classificadas de acordo com seu potencial, e algumas apresentam vigoroso potencial medicinal. Alguns animais em risco de extinção do bioma são onça-pintada, onça-parda, cervo do Pantanal, arara azul grande, lobo-guará, arinhara, dentre outros. O ecossistema do Pantanal é muito diversificado, podendo abrigar grande quantidade de animais que vivem em perfeito equilíbrio ecológico. Podemos encontrar principalmente jacarés, capivaras, peixes, arinharas, onça-pintada, macaco-prego, veado campeiro, lobo-guará, cervo do Pantanal, tatu, bicho-preguiça, tamanduá, lagartos, cágados, jabutis, as cobras jiboias e sucuri e pássaros como tucanos, jaburus, garças, papagaios, araras, emas, gaviões. Além desses citados, que são os mais conhecidos, vivem no Pantanal muitas outras espécies de animais. Tuiuiu, a árvore símbolo do Pantanal. O tuiuiu é uma árvore pernalta que tem o pescoço nu e preto, e na parte inferior o papo também nu, mas vermelho. A plumagem do corpo é branca e a das pernas preta. A ave chega a ter 1,4 metros de comprimento e chega a pesar 8 kg. A envergadura, que é a distância entre as asas abertas, pode chegar a quase 3 metros. O bico tem 30 centímetros, é preto e muito forte.
Devido à sua beleza exuberante, chama a atenção de todos os turistas que frequentam o Pantanal. O habitat do jaburu são as margens dos rios, em árvores esparas. A fêmea produz seus ninhos no alto dessas árvores com ramos secos e a ajuda do companheiro. Os ninhos são feitos em grupos de até 6, às vezes junto à garça e outras aves. A fêmea põe de 2 a 5 ovos brancos. Sua alimentação é basicamente composta por peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos mamíferos. Assim como a fauna e a flora da região são admiráveis, há de se destacar a rica presença de comunidades tradicionais como as indígenas, quilombolas e os coletores de iscas ao longo do rio Paraguai, Comunidade Amolar e Paraguai Mirim, dentre outras. No decorrer desses anos, essas comunidades influenciaram diretamente na formação cultural da população pantaneira. Clima. O verão é o período mais quente e chuvoso. O inverno seco tem sua temperatura média ligeiramente mais baixa, mas fortes flutuações de temperatura são comuns no inverno, e por isso as temperaturas podem subir muito acima ou descer muito abaixo da média, com ocasionais extremos bem abaixo dos 10 graus Celsius. As ocorrências dessas devem-se principalmente à facilidade nas transferências do ar vindo dos pampas e à ausência de influências oceânicas. A precipitação média anual atinge 1.200 milímetros, com a principal ocorrência das chuvas entre novembro e março, meses que o Pantanal recebe cerca de 70% de sua cota anual de chuvas. O período de seca, onde ocorre de junho a setembro, durante esses meses o Pantanal recebe em média cerca de 10% de sua precipitação anual.